Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos hoje de novo. Eu de novo vou abrir um pouquinho mais cedo a live para a gente poder falar um pouquinho enquanto... Boa, Yuri! Enquanto a gente espera o Teixeira entrar. Hoje o papo é com o Vitor Teixeira. Vou esperar ele entrar porque ele vai me corrigir com algum título dele que eu anotei errado, mas olha, a lista é longa. E aí já aproveitar para quem já está entrando, lembrar que amanhã, que é sexta-feira, a gente vai falar com o Eduardo Menezes às 8 da noite. No sábado a gente tem o Pepe Melaé às 4 da tarde. No domingo a gente tem o Pedro Venes às 4 da tarde também. Aí na outra semana, na semana que vem, a agenda já está quase fechada. Assim que eu fechar a agenda toda eu já libero. Eu sei que segunda é o Marcelinho. Aí varia um pouquinho, tem o pessoal para entrar. Segunda é o Marcelinho, terça Musa, quarta é o Chiquinho, quinta é o Ravi. E sexta-feira eu não vou liberar ainda porque não está confirmado. Mas eu estou evoluindo, Felipe. Cada dia a gente tenta um pouquinho melhorar. Deixa eu mandar uma mensagem para o Vitor, ver se ele consegue entrar. Ele já entrou. Vitor Teixeira, se você estiver online na live, me avisa para eu te chamar. Acho que ele ainda não está online na live. Não, por enquanto não. Mas daqui a pouco ele deve dar um salve, deve dar um oi pra gente bater um papo. Pronto, Vitor Teixeira entrou. Visualizar a participação. Vamos lá. Ele acabou de entrar. Fala, Vitor, tudo bem? Tudo bem, João? Prazer estar falando com você e com todos os amigos do Hipismo aí que provavelmente vão comparecer no nosso papo. Assim espero. Eu queria agradecer imensamente. É uma entrevista que eu estava querendo fazer desde quando surgiu a ideia. Um pouco porque eu acho que a gente tem memória muito curta, né? E essa geração nova que está chegando e está montando hoje em dia, que são hoje júniores, young riders e as categorias, inclusive os mais novos, não tiveram o prazer de ver você no alto rendimento. Eu, que sou mais velho que eles, já não conheci o Zurqui saltando, por exemplo. E então eu acho que a gente tem que lembrar um pouco da história para dar um pouco de valor para ela. Eu estava tentando achar o seu currículo, que é uma coisa super difícil achar um currículo de qualquer cavaleiro no Brasil organizado. O último que eu tenho fala que você é 9 vezes campeão brasileiro, bicampeão sul-americano por equipe, 3 vezes medalha de ouro por equipe em Pan-Americano, 91, 95 e 99, 2 de bronze individual, 91 e 99, 7 vezes vencedor da Liga Sul-Americana, mais de 10 vezes vencedor do ranking. Eu vou ter que te corrigir, são 9 vezes vencedor da Liga Sul-Americana. É isso que eu estou falando. Assim, isso, eu não sei quando pararam de atualizar essas informações, mas é o que eu achei de mais organizado e recente. Esse é o problema do nosso esporte, mas o que você falou aí está de bom tamanho. Então, assim, eu acho que eu estou toda vez começando com um papo falando um pouco do coronavírus. No seu caso, eu vou deixar um pouco para depois, porque eu acho que você tem histórias mais importantes para falar do que o que a gente está vendo no momento atual. Então, assim, primeiro de tudo, como é que começou a sua história no esporte? Quando você começou a montar? Como? João, minha história começou em Brasília, na inauguração da Hípica de Brasília. Meus pais foram chamados para fazer um serviço de divisória em acrílico dos boxes do vestiário da Hípica de Brasília. Meu pai trabalhava com acrílico e divisória de boxe. E eu fui chamada para ser inscrito, eu e meu irmão Luiz, fomos inscritos na escola de equitação da Hípica de Brasília. Naquela época, no começo não era necessário ser sócio, nós participamos da escola, mas eu em 6 meses eu consegui um destaque e já comecei a representar Brasília no Campeonato Brasileiro de Mirim, no Clube de Campo de São Paulo. E meus pais não tinham condição de comprar cavalo, muito menos condição de comprar o título da Hípica de Brasília. Então, depois de um tempo, depois de um ano que você estava montando na escola, você era convidado a ser sócio, então teria que deixar a escola. E eu tive que deixar a escola. Foi num momento difícil que eu passei, porque nós não tínhamos condição de comprar o título. Eu cheguei a montar no quartel nessa época, até que o presidente, na época, meu padrinho,
maior incentivador meu, consegui um título de transferência, o general Fidelis Chaves da Silveira, e que meus pais puderam comprar o título. Aí eu voltei para a Hípica de Brasília e em pouco tempo voltava a representar Brasília nos campeonatos brasileiros na categoria de júnior aí. Então foi uma trajetória que eu contei com bons companheiros e outros cavaleiros que formaram junto comigo. Foi uma safra muito boa nessa época, principalmente que a gente trabalhava muito duro e vivia o cavalo, e ficava com o cavalo, acompanhava o cavalo, entendia do cavalo, e fizemos uma safra muito boa que nos levou a ser campeões brasileiros por equipe na categoria júnior, já no ano de 1975, no Brasileiro em Porto Alegre. Aí já estava na equipe o Marcelo Artiaga comigo, já estava outros companheiros, Marquinhos Fernandes e outros mais. Então a história foi essa, foi iniciada na Hípica, Sociedade Hípica de Brasília, onde nós fundamos a Hípica. Eu plantei várias daquelas árvores que estão lá hoje, esplendorosas, lá, grande, enormes, foram plantadas por nós cavaleiros. E pintei várias vezes a cerca da pista, pintei vários obstáculos, enfim, vivi uma época muito boa em Brasília. Meus pais viviam em Brasília, foi 11 anos de Sociedade Hípica de Brasília, até me transferir depois para Belo Horizonte. Show. Isso a gente vai falar bastante, eu quero falar bastante disso durante o papo. Eu ia deixar um bloco só para isso, mas acho legal você sempre pontuar um pouco a diferença que a gente tem no esporte hoje para o esporte que você iniciou e viveu, né? Era comum viajarmos com os cavalos no caminhão. Quando saímos para competir fora de Brasília, nos campeonatos brasileiros, nas categorias, nós de Brasília dormíamos em quartéis, que os militares conseguiam os quartéis para que a gente pudesse dormir. Tem várias passagens engraçadas, mas o principal sonho nosso era ter um culote de elanca, porque nós tínhamos aquelas bombachas feitas pelos soldados do Regimento de Cavalaria de Guarda de Brasília, botas feitas por lá também. Enfim, a gente levava uma desvantagem em material muito grande com relação aos estados mais capacitados, mas isso nunca nos abalou. Pelo contrário, nós tivemos muita força, tivemos grande sucesso naquela época, uma grande geração, uma geração de vários amigos e de um esforço recompensado, porque foi na figura dos militares, na figura de alguns instrutores do começo da nossa carreira que eu pude moldar a minha metodologia, da maneira de trabalhar, focado muito na disciplina, no trabalho duro, diário, e sabendo que os resultados não vêm facilmente na nossa carreira, vem através de muito trabalho, muita paciência e dedicação. Você fala um pouco disso naquela época, e eu acho que eu vou já puxar essa pergunta para antes também. Tinha uma diferença de material técnico, material físico, entre vocês e a galera dos centros mais evoluídos. Hoje a gente mantém um pouco essa diferença, um pouco pelo poder aquisitivo, né? Os grandes centros têm mais provas do que Brasília, por exemplo, que é um lugar que tem menos competições. Como é que você acha que essa diferença influi no esporte de hoje em dia? Não, hoje o esporte está globalizado. Eu viajei muito quando eu comecei a ir participar do concurso da temporada europeia. Eu trazia as informações da Europa, as atualizações, e passava aqui através das minhas clínicas, através das minhas aulas, passava o máximo que eu podia passar para todos os profissionais daqui do Brasil. Hoje é muito globalizado. Eu já levei vários cavaleiros a fazer uma temporada na Europa em concursos e assisti grandes concursos, como o concurso de Aachen comigo. Durante vários anos eu levava um grupo de cavaleiros daqui, onde passavam uma semana montando cavalos europeus e iam na parte de tarde assistir o concurso de Aachen, e depois, mais uma semana, participavam de um concurso com os cavalos de lá, cavalos alugados da Europa, em um concurso europeu. Então, esse contato aproximou muito a juventude de hoje. A questão de acesso aos materiais, às selas, às embocaduras,
e novos métodos e desenho de pista, etc. Isso nos aproximou muito, mas isso não foi traduzido em qualidade, em resultados como a gente esperava que fosse, entendeu? Porque antigamente, com todo o nosso esforço, com nossa dificuldade de viajar, nós conseguimos vários resultados trabalhando no Brasil, treinando no Brasil, com muitos cavalos brasileiros, e hoje a gente vê que não tem sido assim o resultado. Pelo menos eu esperava que fosse mais. No passado, a gente viajava com os próprios recursos, sem ajuda, sem nenhum acesso a tudo que eles têm hoje, ou que nós temos hoje no que diz respeito a apoio de logística, de infraestrutura. Enfim, antigamente era muito difícil, muita dificuldade, mas não posso reclamar, pelo contrário, eu agradeço ter passado por tudo isso. Vários cavaleiros que comigo também fizeram parte daquela geração, agradecemos, porque hoje nós somos reconhecidos aqui e lá fora, e também vai ficar para a história o resultado que nós alcançamos, mesmo com toda a dificuldade que nós tínhamos. Nós, várias vezes, viajamos de avião Buffalo da FAB para competir no concurso, onde não tinha o container, não existia o container. O container, algumas vezes improvisado, feito de madeira, outras vezes pedido emprestado para o Jockey Club, etc. Mas contávamos com uma qualidade e uma capacidade profissional de tratadores, veterinários e desenhadores de pista que fazia diferença, entendeu? Naquela época, hoje também tem bons tratadores, mas os tratadores naquela época realmente tinham que ser parceiros, viajar em avião, passar todo o aperto que eles passavam, sem a comunicação que existe hoje, sem carro, sem locomoção, sem o domínio da língua, etc. Mas tudo isso fez parte e a gente traduziu isso em resultado dentro da pista, foi muito gratificante. Eu acho que a sua geração tem uma geração aí esplendorosa, com resultados que a gente vai demorar muito tempo na história para chegar nessa quantidade de bons resultados que vocês trouxeram. Falando nos resultados, qual foi o primeiro título importante da sua carreira, onde você realmente parou e falou, bom, esse é dos grandes? Bom, nós fizemos uma gira onde nós fomos patrocinados pela Atlântica Boa Vista em 1981. Eu, Caio Carvalho, Marcelo Blesma, João Aragão e Vinícius da Mota. Foi uma geração, foram cavaleiros jovens de destaque naquela época. Fomos convidados a fazer uma gira pela Europa, patrocinado pela Atlântica Boa Vista, e durante 2 ou 3 meses ficamos aos treinamentos do Nelson Pessoa com cavalos alugados. Nessa oportunidade, eu pude ter contato com a Europa, nunca tinha tido contato com a Europa, mas eu consegui ser um dos destaques dessa geração e dessa gira. Mas todos esses cavaleiros que ali tiveram comigo, praticamente todos eles foram olímpicos, ou saltaram campeonato mundiais. Então, o trabalho naquela época foi realmente sério, foi bem aproveitado, porque os 5 cavaleiros que tiveram lá presentes foram olímpicos e disputaram o campeonato mundial. Então, ali eu já tive a oportunidade de ganhar provas de potência, já tive a oportunidade de ganhar provas na Europa com cavalos emprestados, mas foi em 82, numa equipe no Sul-Americano, no Chile, onde eu fiz parte da equipe com José Roberto Reynoso Fernandes, do Alfinete, Luiz Felipe de Azevedo e eu. Nós tínhamos a presença da Elizabeth Assaf, mas o cavalo dela chegou lesionado e não competiu, então nós ganhamos o campeonato sul-americano em 82 no Chile com apenas 3 cavaleiros, e o Felipe se sagrou campeão sul-americano individual. Então aí começou praticamente a minha carreira. Depois veio vários campeonato do mundo de Dublin, já no ano de, se não me engano, o ano de 82, e aí, a partir dali, foi a primeira Olimpíada de 84, aqui no Brasil as provas
era muito valorizada, provas internacionais aqui, classificatórias para a Copa do Mundo. Nós participávamos dela, eu fui vencedor de várias delas, tricampeão do Atlântica Boa Vista Internacional. Enfim, a carreira internacional mesmo decolou nesse campeonato sul-americano que nós ganhamos. Ali já partimos para Campeonato Mundial, 83 já participei do Pan-Americano de Caracas, em 83, onde o Caio Sérgio foi um destaque com El Virtuoso, depois Olimpíadas, e aí não parei mais. Foram 10 Pan-Americanos que eu tive presente, 5 competindo e 10 ou treinando, ou tive acompanhando alunos nos Jogos Pan-Americanos. Então, acho que entra na hora da gente começar a falar um pouco dos cavalos, para poder falar um pouco dos concursos. Mas conta um pouco do primeiro Pan-Americano 83, como é que foi a convocação, com quem você foi. A convocação foi através dos concursos que tiveram no Brasil. O concurso Atlântica Boa Vista, o concurso de São Paulo, o Pão de Açúcar na época, o concurso de Belo Horizonte, eram concursos muito valorizados e praticamente nesse concurso se definia a equipe. Eu, Caio Sérgio Carvalho, estávamos nos destacando nessa época, eu com o cavalo natural. Eu tive a presença também dos Jogos Pan-Americanos de 83, me falha a memória, mas já eu lembro. E nós tivemos uma participação boa, fomos sexto lugar por equipe, nono lugar individual. Foi uma participação discreta, mas boa pela primeira vez que participamos. Foi uma participação boa e tivemos a satisfação de ver o Orlando Facada ser medalha de bronze individual no adestramento. Então, é um concurso que me lembrou bem por um episódio. Vou contar aqui, esse episódio não tem nada a ver com o nosso esporte, mas o Filipinho esteve presente nesse Pan-Americano também de Caracas. Nós fomos assistir um jogo de basquete, e no jogo do basquete o Brasil enfrentava os Estados Unidos, então nós fomos assistir o jogo de basquete. E nessa oportunidade o Brasil perdeu para os Estados Unidos, mas perdeu por um jogador que ganhou o jogo sozinho para os Estados Unidos. E todos nós curiosos, que jogador era aquele? E aí contaram a história que aquele jogador foi mantido amador, porque na época o profissional não podia jogar no time dos Jogos Pan-Americanos. Aquele jogador foi mantido amador, ganhava algo em torno de $500 mil na época, uma fortuna, porque eles queriam que ele participasse das Olimpíadas de Los Angeles e os Estados Unidos tentassem ganhar a medalha de ouro nos Jogos de Basquete das Olimpíadas de Los Angeles. Foi em 83 e 84. E mais tarde nós fomos descobrir que aquele jogador de número 23 que acabou com o Brasil sozinho era o Michael Jordan. Então, é uma passagem do nosso esporte que, na época, até inclusive o Neco não podia participar das equipes do Brasil por ele ser declaradamente profissional. Então, só podia participar dos Jogos Pan-Americanos e Olímpicos quem realmente era amador. Nós, de uma certa forma, não era totalmente amadores, mas declaradamente profissional quem vivia na Europa, quem vivia daquilo, etc. Então, os Jogos de Caracas foram muito interessantes. Eu acho que foi a primeira e última vez que eu estive em Caracas. O trânsito é terrível, mas a gente tinha sempre batedores e ônibus especiais que nos levavam a competir. A parte da hípica, a parte hípica foi muito bem organizada e estruturada, como foi o Jogo Pan-Americano de Lima agora também. Boa. Aí você ganha a primeira medalha por equipe em 83, aí 80 não, desculpa. A primeira medalha por equipe é em 82 no Sul-Americano de Chile. Isso, aí depois 91, é isso? Ouro para equipe, bronze individual. Exatamente. Aí já veio. Antes disso vieram os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Eu também tenho a história interessante porque eu e o Neco participamos vindo da Europa, os cavalos estavam muito bem. Eu com o Laramie, que foi uma montada do Nelson Pessoa, e o Neco com o Société, estavam com os cavalos bem preparados. E compunha a equipe o Paulo Stuart,
e o Luiz Felipe Azevedo com o Grilo, MC Grilo. Só que o MC Grilo e o cavalo do Paulo Sturte não chegaram bem em Indianápolis. Muito má organização, muito pesada a pista. Enfim, não foram bons jogos para os dois cavalos deles. E, mesmo assim, nós disputávamos ali para chegar entre os 3 primeiros. E eu era o último a entrar na equipe, fechando a equipe, com o Larrami. O Larrami é um cavalo muito técnico, mas não tinha muita força. Com o piso muito profundo, ele foi se cansando. E na segunda passagem da equipe, ao cruzar o posterior, a técnica dele era um pouco especial, ele cruzava o posterior, eu tinha que entrar e fazer 0 pontos para a nossa equipe ganhar bronze. E eu tentei tudo que foi possível, mas na cruzada do posterior, o Larrami fez uma falta e nós terminamos na 4ª colocação por equipe. Foi muito decepcionante para mim, muito menino, muito jovem, muito triste na época, mas os cavalos do Felipe, um fez 20 pontos, do Paulo Sturte também, eu acho que fez 20 pontos, não puderam acompanhar eu e o Neco, que o Neco chegou entre os 5 primeiros, se não me engano, individual. Enfim, não tivemos um terceiro resultado bom para garantir essa Copa, mas eu sempre achava que era minha obrigação ter feito 0 pontos e o Brasil ganhar a medalha de bronze. Disputávamos com o México, ganhar os Estados Unidos e Canadá, nem pensar, um sonho, nem pensar, nunca passou pela nossa cabeça. E 4 anos depois, justamente no Pan-Americano a que você se referia, tivemos tudo isso, esse filme veio de volta na minha responsabilidade, só que dessa vez eu era o último a entrar com os Urquis e eu tinha que completar o percurso sem falta dentro do tempo. Foi a última pergunta que eu fiz ao nosso chefe de equipe. E veio aquele filme todo na minha cabeça de 4 anos antes. Só que dessa vez, eu fazendo 0 faltas, nós ganharíamos a medalha de ouro. E me concentrei e consegui fazer os 0 faltas e ganhamos a medalha de ouro. Aquele momento foi um momento indescritível, porque era a premiação de uma geração que já merecia e praticamente não se sabia se ia voltar a ter essa oportunidade. O Brasil tomou conta do concurso, invadiu a distensão e os oficiais pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente abandonasse a distensão, que o concurso não tinha terminado, mas os tratadores invadiram, todo mundo invadiram a pista e fizemos um carnaval naquele momento lá, foi muito, muito, muito interessante. Agora, tivemos uma equipe que colaborou muito, uma equipe muito unida, muito, muito coesa, onde teve a participação do Marcelo Artiaga, Luiz Felipe Azevedo, André Johan Peter, e eu com os Urquis. O Vinícius, também um apoio muito grande, bom companheiro, ficou na suplência. Então, foi uma equipe muito bacana. O nosso treinador e chefe de equipe era o Alfinete. Fizemos uma grande festa de comemoração. A Alegria também estava presente no corpo, na comissão organizadora, diretiva. E foi um momento muito grande. Teve a participação do cavalo por sangue inglês, Sou Suíto, da Ângela Guiar, teve a participação do Urquis, um brasileiro também comigo, e teve a participação do Felipe com o Silvestre. Então, 3 cavalos brasileiros na equipe, e juntamente com o Mississippi do André, que era um cavalo argentino. Sensacional. Para quem não sabe, assim, o Sossuito, ele foi um cavalo da Belcher, né? Exatamente. O Marcelo, é uma história super legal. Um dia eu chamo o Abel ou o Marcelo mesmo para contar, que o Sossuito tem uma história muito engraçada. Vitor, o pessoal está pedindo já, e eu acho que a gente pode falar um pouco dele para depois dar sequência. Conta um pouquinho dos Urquis. Os Urquis foi um cavalo que eu conheci na época de Brasília. Era um cavalo onde amigo meu, José Estrela, estava montando, e ele era um polista, ele estava tentando jogar polo com os Urquis, mas cada vez que ele rodava o taco, o cavalo enlouquecia e não tinha aptidão para esse tipo de esporte. E o pai dos Urquis se chamava Urquis também, era um puro sangue inglês, que eu vi correr na época no hipódromo de Brasília, foi ganhador do hipódromo do Tarumã, grande prêmio Bento Gonçalves em Porto Alegre. Foi um bom cavalo puro sangue de corrida e tinha muitas características que os Urquis teve na carreira.
A principal dele, a principal característica desse cavalo era a energia. Ele era um dos poucos cavalos para o sangue inglês que eu via trabalhar 2 vezes no dia da corrida, senão ele disparava e ficava incontrolado. Teve até uma história do Joquinho, o Marcos Fernandes Alves, que ele é Joquinho porque ele foi jockey no Hipódromo de Brasília, onde ele foi fazer o canto e o cavalo deu 2 voltas disparadas com ele, ele teve que ser retirado da corrida. Enfim, era um cavalo nasceu em Pameri, Goiás, filho desse cavalo puro sangue, com uma égua chamada Balalaica, uma égua mestiça de crioulo com manga larga. E os Urquis são uma estatura baixa, eu experimentei, iniciei a saltar ele, e ele saltava como um cabrito, ele saltava muito para cima, mas tinha muito respeito entre os obstáculos. Então, acabei comprando, na época, minha ex-esposa André tinha uma baixa estatura também, comprei o cavalo com a finalidade de servir a ela nas provas de 1,20 m, ou quem sabe um pouco mais. Nós tivemos a satisfação de trabalhar o cavalo para ela. Ela foi bicampeã brasileira de Amazonas, na categoria principal, mas depois dali surgiu a ideia, quando eu ganhei alguns grandes prêmios importantes aqui em São Paulo, no Brasil, surgiu a ideia de levá-lo a competir na Europa, principalmente pela indicação do Nelson Pessoa, que achava que ele podia pular o Derby de Hamburgo. Eu nunca tinha estado no Derby de Hamburgo, mas ele disse que pelas características os Urquis podia saltar. Levamos o Urquis, foi vencedor já em várias provas na França e até chegar no Derby de Hamburgo. Então, na sua primeira participação, foi em 3º lugar, fazendo 0-0. E eu sempre escutava que o Derby de Hamburgo era uma prova que você tinha que saltar pelo menos uns 3 anos para aprender a saltar a prova. Mas como o Urquis era estupidamente franco e corajoso, ele entrou na pista de Hamburgo, como entrava na pista de Acre, como se fosse o quintal da casa deles. Isso também é graças aos exteriores que nós fazíamos nas clínicas do CEPEL em Belo Horizonte, onde ele tinha que enfrentar na frente dos alunos. Eu tinha que mostrar para os alunos que era possível, mas algumas vezes era possível só para os Urquis, mas os alunos tinham que acompanhar, não tinha jeito. Então, os Urquis têm uma coragem muito grande, desceu aquelas banquetas e a gente fez uma estratégia especial para ele, porque pelo tamanho, pela estatura dele, ele não conseguia alcançar algumas distâncias que ele tinha. É isso que eu ia perguntar um pouquinho. Tem essa lenda, que eu mesmo não sei. É verdade que você botava a lança mais no composto com ele, de propósito? Não, ele tinha um composto muito largo e ele de buraco a buraco, ele tinha 10,5, mas de vara a vara, uma vara da entrada do duplo de vertical era colocado antes do buraco. E no segundo buraco era colocada depois do buraco. De vara a vara dava 14 metros. Os Urquis não conseguiam fazer 2 lances. E como o duplo me permitiu, nós saímos do trajeto, abrimos, pegamos o duplo em diagonal e eu consegui agregar um pouquinho mais de espaço e consegui dar os 3 lances em diagonal. Os Urquis eu soltei 4 vezes o Derby de Hamburgo, ele classificou em todas as vezes, eu nunca fiz falta nesse duplo, todas as vezes fazendo 3 lances. A cada ano que eu aprimorava mais a passagem, mas ele nunca fez falta nesse duplo de buraco, que era terrível, era um obstáculo de número, se eu não me engano, um número de 20 ou 21, num percurso de 1 quilômetro e tanto. Então os cavalos chegavam mortos aí, todos os cavalos tinham que sacudir mesmo, o cavaleiro tinha que sacudir o braço para poder sair do outro lado, e muitas faltas eram acometidas aí, justamente. Então, os Urquis, nesse duplo, eu nunca tive problema, como nunca tive problema na testeira de descida da banqueta, que eu dava um lance a mais, em 7,5, eu descia bem curtinho na banqueta, dava 2 lances. O Pulverman também eu dava 2 de 2, era 1 em 1. Eu usava o que os Urquis me permitia para ultrapassar aquelas dificuldades que eram terríveis para todo mundo. Era uma prova que punha muita prova a estabilidade mental e a capacidade de coragem de cada cavalo. Era um silêncio terrível na prova. E os Urquis, depois dessa passagem, desse primeiro derby, no ano seguinte ele já foi capa do Jornal de Hamburgo, sendo apontado como favorito. E mesmo nesse ano que ele foi 3º, ele saiu da pista ovacionado por todos
funcionários das lojas, os cavaleiros de pé aplaudiram a performance do Urquiz, que realmente foi impressionante o fato da participação dele na primeira vez do Derby de Hamburgo. Mas a principal façanha do Urquiz, já que me pediu para falar dele, a principal façanha do Urquiz foi a participação no campeonato de Estocolmo, no Campeonato Mundial de Estocolmo, onde ele terminou em 12º lugar individual. Ele, na última passagem, ele fez 2 faltas, eu vinha brigando para entrar no rodízio. Na última passagem, ele fez 2 faltas, até porque o piso, naquela época, foi a primeira vez que se provou o piso Fiber Sand, areia e fibra de vidro, não fibra de carpete, não o material sintético de ouro, mas fibra de vidro. Eles estavam buscando algo e essa areia foi até pintada de verde, mas ela, assim como hoje, ela pedia muita água e muita compactação. E naquele momento, no sol, eu que entrava no final, a areia já estava um pouco fofa. E ele não aguentou, realmente, ele não aguentou. Ele fez 2 faltas leves, mas o que me tirou dos primeiros lugares, dos primeiros 10 primeiros colocados, e eu terminei na 12ª colocação. Mas ele foi vencedor 2 vezes em Aachen, foi vencedor na Suíça, foi vencedor na França, foi vencedor na Bélgica, na Argentina. No Brasil, ele foi o vencedor do Grand Slam, que nós chamávamos o Grand Slam, aquele cavalo, aquele conjunto que ganhava os 3 grandes prêmios internacionais da Copa do Mundo seguidos, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Ele e o categórico ganhou os 3. Enfim, ele ganhou uma grande quantidade de grandes concursos, me deu uma grande coleção de carros 0 km. Ele teve a felicidade de ganhar vários concursos onde os prêmios eram um carro 0 km naquela época. É um cavalo que teve uma carreira espetacular e culminando com essa medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, mas a maior participação dele foi o 12º lugar individual no Campeonato Mundial de Estocolmo. Vitor, o pessoal está perguntando qual a altura e quantos anos tinham os Urquiz nessa época. Os Urquiz desterrado tinha 1,52 m, com a ferradura 1,53 m. E ele começou conosco com 7 anos de idade, ele foi até os 18 anos saltando, e onde teve uma linfangite, uma laminite. E lutou com ela quase 1 ano, mas não conseguiu vencer. Então, é um cavalo que tinha uma saúde espetacular. Ele nunca era medicado, pelo contrário, ele tinha que trabalhar 2 vezes para tirar um pouco a sua energia, que era em excesso. E é um cavalo que nunca deu problema, algumas características especiais. Por ele ser filho de manga larga, ele não balançava o rabo era parado. Então, se uma mosca pousasse na garupa, ele não espantava, porque o rabo não mexia. Mas era um cavalo que nos impressionou a todos pela sua estatura, pela sua coragem e por tudo que ele enfrentou aqui no Brasil, porque ele enfrentou os concursos no Brasil onde as armações não eram o que era hoje. Naquela época, eu acho que eu não conseguiria pular uma Olimpíada com os Urquiz. Na época de hoje, sim, porque hoje é armado de uma forma inteligente, com os obstáculos delicados, com pistas técnicas, mas naquela época, por exemplo, a Olimpíada de Barcelona foi uma ignorância em termos de altura, de esforços, que ele não conseguiria fazer. Mas na época de hoje, ele teria sido um grande ganhador, um bom cavalo para as competições da maneira que são armadas no dia de hoje. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer para a gente encerrar esse assunto, que era isso. Se você acha que os Urquiz hoje, se chegasse na sua cocheira, se ele seria um ganhador nas provas de 1,60 m e no circuito mundial? Muito mais, bem mais do que ele enfrentava. Parece mentira eu falar isso, mas eu enfrentei uma época no Brasil onde a busca era saber qual era o limite dos Urquiz. Então o pessoal já não armava o concurso para o espetáculo, eles armavam o concurso para ver aonde os Urquiz ia conseguir chegar, entendeu? Tentando pegar os Urquiz, como se um cavalo que fosse 12º no mundo poderia ser alcançado. Ele enfrentava tudo, resolvia todos os problemas, mas num esforço muito grande que ele teve que fazer, até injusto.
Para você ter uma ideia, um grande prêmio que eu cheguei a ganhar no Rio de Janeiro, o grande prêmio Atlântica Boa Vista, e o Caio Sérgio vai lembrar muito bem disso, que ele foi segundo lugar. Eu ganhei um grande prêmio em um carro 0 km com 16 pontos perdidos. O Caio foi segundo com 16,5. Então, eram concursos armados, onde duplo de paralela a 8 metros era corrente armar, armavam-se uma vez para pegar os orquídeos, uma vez para pegar o tambo novo, outra vez... teve uma época que não se respeitava o ídolo, mas tentava-se alcançar o limite do ídolo, do bom cavalo. E o bom cavalo sempre passava por cima disso, mas às vezes com um sofrimento desnecessário. Hoje não acontece isso, ele seria um cavalo, assim como os outros cavalos da nossa época. Talvez um dos maiores cavalos vindo, na minha opinião, da Argentina, o cavalo que serviu na monta do Caio Sérgio durante muitos anos, depois Blesma e outros cavaleiros, mais o cavalo Donatello. Para mim é o melhor cavalo que veio da Argentina até hoje. E hoje ele seria também um ganhador e teria sido muito mais vitorioso nos dias de hoje. Sensacional. Depois em compensação, outros cavalos na época ia sofrer muito hoje. O Caio, inclusive, como virtuoso, ia sofrer muito hoje, até para fazer o percurso no tempo concedido. Mas é a regra. Mas outros cavalos que tivemos na nossa época, hoje seriam muito mais vitoriosos, seriam realmente cavalos superstar e de uma extra classe que hoje não tem aparecido igual. Maravilhoso, eu quero ver se eu trago o Caio para contar um pouco da história dele também, mas eu quero aproveitar e assim, depois dele vieram outros cavalos, né? Tantos cavalos importantes, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre o ataque. Olha, vários cavalos foi eu que tive que fazer, os cavalos brasileiros tiveram que fazer. O cavalo que eu mais caro na época que foi comprado para minha moto, naquela época, foi o Jolly Boy, mas era um cavalo que era de 1,40 m, um cavalo de velocidade do John Whittaker. Mas o ataque foi comprado com 5 anos, a intenção é que ele fosse o reprodutor do Aras, do meu sogro, o Aras Santa Juliana. O ataque tem uma história muito engraçada. Era o cavalo mais criticado de todos. Era um cavalo que as pessoas apresentavam seus defeitos e ele os tinha, mas era o que eu tinha e eu tinha que me dedicar a ele. Então, ele me ensinou muito. Eu contei com a ajuda do Marcos da Silva Fernandes, que trabalhava o ataque enquanto eu na época, eu montava os ofícios, e ele fez uma boa base no cavalo ataque, mas muita gente não vai acreditar no que eu vou falar, mas o ataque é o cavalo mais vitorioso de competição no Brasil. Nenhum outro cavalo ganhou o que o ataque ganhou. O ataque ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, ele ganhou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires, ele ganhou o Grande Prêmio de Hamburgo, ele ganhou o Grande Prêmio de Wiesbaden, ele ganhou as potências de Thun, Hamburgo, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, ele ganhou o Grande Prêmio Internacional do Rio de Janeiro, 0 na Copa das Nações de Aachen, 0 Grande Prêmio de Aachen na primeira passada, enfim, ele ganhou uma quantidade de concursos e teve a participação nas Olimpíadas de Barcelona um pouco prejudicada pelo excesso de seletiva que nos fizeram fazer. Naquela época, naquela ocasião, eu ganhei o Grande Prêmio de Wiesbaden, mas a quantidade de seletiva continuou, ele chegou nas Olimpíadas com um lombo doendo, e o que a gente podia fazer era botar gelo nas costas e tentar saltar a Olimpíada. Ele fez uma boa Olimpíada, mas muito distante do que ele poderia fazer se tivesse tido um trabalho mais voltado para a sua performance. Quem ajudou muito nessa época foi o Tomás Montello, na época nosso veterinário da equipe, como em outras tantas essas conquistas que eu falei, o Tomás Montello esteve presente, mas nas Olimpíadas ele poderia ter feito uma participação melhor em Barcelona, mas não foi possível pela sua incapacidade, pela limitação física no momento. Enfim, mas eu não lembro, e se alguém puder me citar outro cavalo que tenha esse currículo do ataque e outros tantos provas que ele venceu, eu não me lembro outro cavalo que tenha ganhado o que ele ganhou. Mas eu
sendo o cavalo que eu tinha para trabalhar, em vez de eu me fixar nos defeitos dele, eu me fixei nas suas virtudes, nas suas qualidades. E eu potencializei essas qualidades, entendeu? Eu ajudei ele naquilo que ele tinha de limitação e potenciei suas virtudes e qualidades. Porque ele é um cavalo que não tinha uma boa técnica de mão, até ele tinha técnica boa, mas ele, se deixasse ele sem um apoio, um equilíbrio, ele fazia falta de mão. Então, eu ajudava a mão e o pé, a potência, a franqueza e tudo isso que ele tinha de qualidade, e ele pôde também colaborar. Tem uma passagem muito interessante com o ataque. Na ocasião do Grande Prêmio do Best Jump, me pediram para alugar o ataque para um cavaleiro alemão, um cavaleiro de equipe alemã, que chama Dirk Hafmeister, proprietário de vários cavalos da equipe alemã, e eu emprestei o ataque e fiquei com os Urquins. E eu emprestei o ataque, e como eu já conhecia o alemão, e tinha um bom francês, o alemão falava francês, eu em francês, eu expliquei para ele que o ataque precisava ajudar um pouco a passagem de mão, ou liftar o cavalo para ajudar a passagem de mão. E ele falou que essa ajuda ele só ia dar domingo. E ele entrou na prova de preparação, coitado, na quinta-feira à noite, no obstáculo número 2, onde ele deixou a rédea bamba para o ataque, ele agarrou a vara numa paralela e caíram os dois. Dali ele pegou o primeiro avião para a Alemanha para operar a clavícula e não pôde participar do Grande Prêmio. Eu lembro, como se fosse hoje, ele me respondeu em francês, seulement dimanche. Ele ia ajudar somente domingo. E domingo eu tive a oportunidade, eu pedi para ser observado numa das equipes futuras que a gente ia participar, eu pedi para montar o ataque no Grande Prêmio de domingo, eu tinha os Urquins e pedi para montar o ataque. O júri autorizou apenas como a título de observatório, porque, como era de um país diferente, não podia mudar de cavaleiro, e eu, nessa oportunidade, eu fiz ela no Grande Prêmio com o ataque. Então, são histórias que a gente vai vivendo e que o ataque, apesar de eu saber das limitações dele, é um cavalo muito vitorioso aqui no exterior, porque eu consegui valorizar as virtudes que ele tinha e nós terminamos fazendo um bom conjunto. É um cavalo que me deu muita alegria, muitas vitórias, e não só de grande prêmio, mas também de prova de potência. Eu acho que tem uma curiosidade que ele saltava sem nada na mão e caneleira no pé, não era ele? Olha, na época a gente não tinha o acesso às caneleiras da Europa. E teve uma época que o Hugo Simon lançou essa ideia de botar uma caneleira comprida no posterior. Essa caneleira era feita de um plástico muito duro, onde você botava na água quente, ela se dobrava e se moldava na pata de cada cavalo. Depois, logicamente, a caneleira endurecia, esfriava e endurecia. Mas ela era usada no posterior. Nós chegamos a uma época a usar essa caneleira comprida no posterior, um pouco parecida com essas caneleiras que usam hoje, mais comprida. E os cavalos responderam muito bem. Inclusive, o Simão ganhou o Grande Prêmio de Acre, etc. Mas como eu não tinha essa caneleira, acesso a comprar essa caneleira, eu peguei a caneleira da frente e botei no posterior e deu certo. Na frente eu não usava nada, porque para que o ataque tivesse mais atenção, eu até era parado em todos os concursos na Europa pelas tratadoras, me mostrando que eu esqueci de botar a caneleira no cavalo. E nessa época, jovem e tudo, eu falei assim, não vou usar, porque aí ele vai ter mais respeito pelos obstáculos. Então, eu pegava a caneleira e botava no posterior. Deu certo, deu resultado, mas não é a razão de ganhar o que ele ganhou, porque isso foi durante uma época e logo eu não tinha que me preocupar tanto com o posterior do ataque, sim com os anteriores. O posterior do ataque era bom. O Yuri Conde Garcia perguntou aqui agora há pouco se você acha que os cavalos antigamente eles eram mais rústicos em relação à saúde ou os cavaleiros que ligavam menos e hoje em dia a gente tem mais problema de saúde com os cavalos. Olha, os cavalos duravam mais, entendeu? Eu acho que até pelo número de concursos era menos o número de concursos, mas nós, no momento que a gente identificava algum problema no cavalo, através do sentimento, do
feeling que nós tínhamos naquela época, nós parávamos o cavalo e deixávamos curar aquela dor. Hoje, se o cavalo apresenta alguma dor, infiltra-se e volta para a competição, entendeu? Então, isso eu acredito que seja um dos motivos que encurta um pouco a vida dos cavalos, e os cavalos sentem mais e terminam sua carreira mais cedo. Somados um pouco ao piso. Muita gente critica o piso, eu sou partidário do piso de hoje, mas o piso ele tem que ser bem administrado, bem mantido o piso, entendeu? Porque muita gente põe na culpa do piso as lesões. Eu acho que o piso bem mantido, ele é infinitamente melhor do que os pisos que nós enfrentávamos naquela época, entendeu? Mas eu acredito que o principal problema do dia de hoje é que não dão tempo ao cavalo para recuperar aquela lesão que ele mostre através de atitude dele. Os cavalos quase que são obrigados a voltar para a pista e defender pontos em ranking, defender competição, etc. Eles acabam terminando mais cedo do que os cavalos que antigamente. E vou dizer que os cavalos saltavam bastante, principalmente aqui no Brasil, o concurso do Brasil, o formato no concurso do Brasil era o primeiro dia uma prova de velocidade, o segundo dia a prova de potência e o terceiro dia de grande prêmio. Muitas vezes o prêmio importante ao conjunto era o campeão do concurso, entendeu? Então nós tínhamos que saltar os 3 concursos, as 3 provas, 3 dias seguidos. Os 3 internacionais que nós saltávamos buscando a classificação para a Copa do Mundo eram 3 finais de semana seguidos. Era Rio, Belo Horizonte e São Paulo em outra ordem, mas eram os 3 seguidos, onde a gente tinha que disputar, às vezes, 3 provas por concurso. Hoje em dia, por 2 provas, a gente já está no Grande Prêmio, praticamente todos os grandes prêmios são um desempate. Enfim, os cavalos saltavam bastante, mas eu acho que a gente era mais gente do cavalo e ficava mais tempo com o cavalo e entendia mais o cavalo e respeitava mais o cavalo. Eu acho que a necessidade de fazer o cavalo saltar sempre e a todo momento, sempre competitivo, isso prejudica um pouco a longevidade do cavalo. Valeu, Teixeira. Eu acho que eu tenho mais 2 perguntas para a gente tentar não estourar muito a 1 hora hoje, e aí eu vou abrir para o pessoal perguntar. Eu queria que você falasse um pouquinho, a Andréia Baiana falou um pouco para a gente, Andréia Muniz, dessa nova geração que está vindo aí e da nova geração que a gente tem hoje saltando lá fora, né, dos brasileiros. E eu bato um pouco nessa tecla do o que você acha que está acontecendo com o esporte, por que acabou a dedicação, digamos assim, ou se você vê dessa forma, e hoje cada vez a molecada monta cavalos mais caros e melhores. Desculpa, eu perdi um pouquinho a pergunta, que eu estava lendo algumas perguntas que passou aqui, até em quem me espelhei, a falar do PDL. Responde, essa é uma boa pergunta para você responder enquanto a gente... mas repete um pouco só o começo da pergunta sua. É um pouco entender o que está acontecendo com a categoria de base do Brasil. Como é que você vê a juventude do esporte hoje em dia? Não, a categoria de base do Brasil é uma das mais fortes do mundo. Tanto é que a gente sai e disputa os campeonatos sul-americanos e americanos aqui, ganham tudo. O nosso jovem cavaleiro, ele é muitas vezes melhor do que o jovem cavaleiro da Europa, porque muitos cavaleiros da Europa até os 15 anos montam somente pônei. O que acontece daí para frente é o seguinte, o que acontece é que os instrutores hoje se limitam às vezes a dizer coisas que o cavaleiro gostaria de ouvir. E muitas vezes, eu acho que sempre na minha concepção, 95% das vezes o erro é humano, é o cavaleiro. E muitas vezes costumam atribuir os problemas aos cavalos. E às vezes por insegurança, às vezes para não perder o cliente, para não perder o aluno, por outras questões mais. E quando alguns, com a dificuldade, prefere vender aquele cavalo e comprar um outro, daí ele estaria participando de maior comissão, de uma outra venda e tudo. E uma pequena parcela dessa em culpa dos pais também. Hoje, não só no que diz respeito à equitação, mas no nosso dia a dia nas escolas, muitas vezes o professor perdeu a autoridade de continuar educando o aluno ou o atleta. Os pais interferem, às vezes, quando a correção do
num determinado erro, os pais pensam que você está desestimulando, porque o aluno, o cavaleiro, o Amazonas chora, está triste, e a pessoa, você não pode falar assim com meu filho, você não pode repreendê-lo assim na frente dos outros, enfim. O cavaleiro, o instrutor, antigamente, ele era muito rígido, eu sempre fui muito rígido, disciplinador, mas ninguém pode me acusar que eu não era justo. Todas as vezes que eu chamei atenção, foi com a intenção daquele cavaleiro corrigir com aquele erro, aquela oportunidade de corrigir com aquele erro, as futuras vitórias, entendeu? E eu nunca tentava fazer humilhar, mas através de diferentes formas psicológicas, você chamar a atenção do aluno e que ele entenda que aquele erro ali ele não pode de novo acontecer ou não deveria estar acontecendo porque aquilo vai impedir para que ele passe para outro estágio. Os alunos que eu mais dei bronca na minha vida foi justamente aqueles que eu mais acreditava e foi aqueles que chegaram mais longe. Então, eu não me arrependo de nada, eu fui bastante exigente, fui disciplinador, principalmente exigia muito, mas foi assim que eu formei dezenas de profissionais para o Brasil e para o mundo todo, porque eles sabiam que aquele profissional tinha a marca Vitor Teixeira, porque a marca era trabalho sério, dedicação, escutar mais do que falar, não encontrar desculpas, não dar desculpas, enfim. Então, nós estamos perdendo essa renovação. Outros, Bernardos, Pedro Venes, Cássio e outros tantos, Rodrigo, e nós estamos com dificuldade de fazer, porque gasta-se muito, mas escuta-se pouco. Então, há também a pouca qualificação de determinados professores também, onde procuram imitar aquilo que vem em algumas pessoas fazendo, procuram inventar técnicas de treinamento que não vai levar a nada. O esporte, eu trabalho e tento passar nas minhas clínicas, se consegue com simplicidade. O brasileiro, o sul-americano, eles querem inventar, querem fazer mais do que tem que fazer, principalmente na distensão. A distensão de um cavaleiro brasileiro, um cavaleiro sul-americano, não vou falar só brasileiro, dá vergonha, porque eu tenho a oportunidade de estar presente em todos os concursos do mundo, Pan-Americano, Mundiais, Olimpíadas, só nós fazemos isso, entendeu? Então, o warm-up, a pista de aquecimento é para aquecer, não é para aprender mais nada, não é para fazer... A gente continua vendo cavaleiros fazendo técnica de aquecimento, onde nenhum deles, eu desafio algum deles, me explicar para que ele está sendo usado aquilo, e eu até concordo que algumas maneiras para determinados cavalos pode-se fazer uma distensão específica, mas não do que eu venho presenciando hoje, entendeu? Mas cada um vai pelo seu caminho. Eu não critico a todos, porque eu acho que cada um tem sua forma de ver para atingir um objetivo. Vários deles atingem um objetivo, mas eu procuro ser mais simples, objetivo e direto. Assim, eu consigo atingir meu objetivo mais rápido, menos traumático e com mais objetividade. É isso que eu tento passar para determinados cavaleiros e, por insegurança, alguns professores procuram inventar, dar uma aula diferente no aquecimento, tentando fazer com que o aluno fique dependente dele. O dia que ele faltar, o aluno entra em curto-circuito. Eu sou da escola que eu procuro fazer que o aluno tenha a sua autocrítica e saiba distender, saiba aquecer sozinho, saiba identificar os problemas sozinho, para que ele não fique totalmente a vida toda dependente do professor. E sempre que possível, passar tudo que a gente pode passar para o aluno. Independente dele ser seu competidor ou não, você passa todos, não existe esconder nada do aluno ou do seu adversário. Passe tudo que você puder passar para ele, porque você vai ter um melhor competidor, um melhor adversário que vai fazer você valorizar sua vitória e vai fazer você se esforçar para atingir seu limite. Se você ganhasse de gente que era pouco
atualizada e informada, você está se auto-enganando. Então, quanto melhor meus adversários, mais fortalece que e me obriga que eu busque uma vitória. Então, alguns instrutores, eu sempre convidei vários instrutores para fazer parte das minhas clínicas comigo, me ajudando, me auxiliando e fazendo parte, convidava sempre instrutores do mundo todo, do exterior, o campeão mundial Joslance, Helena Weinberg, Ludo Filipartes e tantos outros, eles vinham com maior boa vontade. E os cavaleiros brasileiros, muitas vezes a gente convida e os instrutores não vêm por insegurança, pensando que você vai pegar um aluno dele, você vai ter um aluno, ou às vezes pensando que você vai criticá-lo na maneira de trabalhar e com isso ele vai ser desvalorizado. Eu estou longe pela experiência, eu jamais faria isso. Eu tento mostrar a ele um caminho diferente para ele resolver aquele problema e dividir com ele a responsabilidade. É assim que é a minha forma de fazer. Tanto é que nas minhas clínicas eu faço um valor especial de desconto, 50% aos profissionais, porque para mim, quantos mais profissionais participar da minha clínica e eu preparar esses profissionais, melhor, mais contribuição eu estou dando para a equitação brasileira ou de outro lugar que eu esteja participando, entendeu? Então, para mim, é uma honra que os professores estejam presentes, participando daquele trabalho e as soluções que eu dou para determinados problemas que a gente vem enfrentando na clínica. Até falo que o cavaleiro, quanto mais problema trazer nas clínicas, melhor. Nós estamos ali justamente para resolver os problemas. E hoje, com os métodos de hoje, com as maneiras, com as embocaduras e tudo, está muito mais fácil da aula, muito mais simples e muito mais rápido alcançar os objetivos, resolver problemas que no passado eram problemas graves. Hoje a gente resolve muito mais simples do que antigamente, mas sem inventar, sem muita tecnologia, sem muita coisa, não, com atitude simples e experiência, não somente com boleteira. Hoje a mania dos alunos e professores resolve tudo com a boleteira. Daqui o ano que vem vai acabar isso, vamos ver como é que vai ficar o esporte. E o esporte vai funcionar do mesmo jeito. Nós tivemos um retrocesso onde os nossos jovens, os amadores de 1,10 m, 1,20 m, os mirins, os pré-júniors, os amadores de 1,30 m, não usavam a boleteira. Agora você autorizou a usar a boleteira. Para que nós retrocedemos se nós ganhávamos todos os campeonatos sul-americanos sem usar? Agora, para que autorizar a usar, mesmo que seja uma boleteira especial? Cada vez se criam-se formas e maneira de valorizar aquilo que é errado. Então, a gente tem que valorizar outro tipo de coisa, outro tipo, se aprimorar com desenho de pista, aprimorar com treinamentos, com trabalho de plano, etc. E é muito fácil os jovens profissionais de hoje, ou às vezes um young rider que ganha alguma coisa, vira professor, é muito fácil para eles criticar alguns cavaleiros mais experientes. Eles tentam falar que nós estamos ultrapassados. Eu, Vitor Teixeira, assim como outros companheiros meus de gerações, eu desafio algum instrutor ou algum cavaleiro brasileiro que esteja mais atualizado que eu. Eu busco todo ano, não só como cavaleiro, como instrutor, estar presente nos maiores centros de equitação de todo mundo. Não só olhando e observando, mas dentro da pista, falando com os armadores de pista. Eu tive presente em 9 mundiais, 10 pan-americanos, 6 Olimpíadas, algumas saltando e outras treinando. Eu quero ver qual é o cavaleiro que tem a participação que eu tenho. É lógico que o Rodrigo participou de várias Olimpíadas, o Doda, mas não todas, porque várias das que eles não foram, eu fui treinando, entendeu? E treinar é uma experiência muito grande, porque você tem 4 tipos de cavalo diferentes, 4 problemas diferentes, para você resolver e poder identificar as dificuldades técnicas na pista e resolver esse problema. Então, a experiência, a gente está sempre adquirindo. Então, eu procuro estar todo ano na Europa, no concurso de Aachen, praticamente eu vou todo ano para estar sempre em contato com o que tem mais atual no mundo, mas para tentar passar aquilo que eu posso ver lá fora aqui para os nossos profissionais.
Eu estou à disposição, mas infelizmente as pessoas não se aproximam, porque eles vencem no nosso esporte, eles são vencedores aqui, muitos deles são vencedores aqui e eles se acomodam com isso. Eles não sabem o que é vestir a casaca do Brasil. Me chamou atenção quando eu Teixeira, estava só um vendo... pouquinho, porque vai cortar a live, a gente está estourando em 30 segundos. Então, para a gente continuar falando dessa parte, eu vou fechar a live, vou abrir uma nova, tá bom? E aí a gente entra nesse assunto que é o depois que passa as perguntas de vários amigos aí, que eu não estou tendo condição. Isso, aí de eles refazem e a gente, no próximo